Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é modelos básicos de gestão de estoque. Os tópicos a serem abordados nesta aula são custos de estoque, lote econômico. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de descrever o conceito de lote econômico de reposição, identificar gastos que influenciam no custo dos estoques. E quais seriam os custos de estoque? Temos os principais: o custo de aquisição, o custo de armazenagem, o custo do pedido e o custo da falta do estoque. Vamos a cada um deles. Começando pelo primeiro, é o custo básico, o de aquisição. Vamos pensar assim. Eu tenho aqueles tipos de estoques, o estoque de matéria-prima, estoque de produtos aí em processamento, de produtos acabados, de material de apoio. Vamos pegar o caso de matéria-prima. Quando eu faço aquisição de matéria-prima junto ao meu fornecedor, junto aos meus diversos fornecedores, concorda comigo que vai ter um preço que eu devo pagar pela matéria-prima? E esse preço pode variar. Temos aí várias situações que afetam o custo de aquisição. Vou colocar algumas. O preço do dólar. Sim, uma mercadoria importada pode afetar diretamente, sendo eu um importador, o custo de aquisição. Que mais? Oferta-demanda. Se eu tenho muita procura por um determinado produto, o que pode acontecer com o preço? Sim. E se eu tenho uma greve? Pensem, uma greve num centro de distribuição. Uma greve, igual tivemos em nosso país, a questão da greve dos caminhoneiros, que afetou os centros de distribuição de produtos perecíveis, entre outros. Você lembra que o preço de alguns produtos dispararam nesse período? Sim, era muita demanda para pouca oferta. Isso pode, então, prejudicar o custo de aquisição. Então, eu preciso, na medida do possível, planejar, organizar, ter aí alguns fornecedores parceiros para que eu possa, numa situação imprevista, ter aí um plano B, um plano C. Sim, eu sei que é fácil falar, difícil fazer, mas é algo que quem trabalha na área de administração de materiais com certeza deve se atentar ao custo de aquisição. O próximo é o custo de pedido. Sim, quando eu faço um pedido de material, eu tenho o custo de aquisição, mas tenho também o custo de pedido. Frete, formulários, sistema. Existem alguns sistemas que fazem essa conexão com o transportador, com o fornecedor, e tudo isso gera um custo para a organização. Sim, o custo do pedido. Num primeiro momento, se eu faço menos pedidos, eu consequentemente consigo gastar aí um valor menor do custo do pedido. Como assim? Se eu faço todo dia um pedido, todo dia um frete novo. Sim. Será que não é melhor eu realizar uma compra só no mês? Pode ser que sim, pode ser que não. Talvez seja mais vantajoso, talvez não seja. Até porque temos o próximo custo, que é o custo de armazenagem. Muitas organizações optam em não pedir tudo de uma vez, porque, embora eu economize no custo do pedido, eu prejudico o custo de armazenagem. Vejam que é um equilíbrio muitas vezes difícil de alcançar,
Porque o custo de armazenagem é importante também ser considerado. Eu tenho fatores de riscos envolvidos quando eu tenho um estoque guardado em casa. O que pode acontecer com o meu estoque? Podem ocorrer roubos. Sim, existem algumas empresas que já tiveram sérios problemas com roubos aí de mercadorias em estoque. Você já ouviu falar de alguns? Incêndio. São vários os casos aí. Possivelmente, você já deve ter ouvido falar de alguma empresa que pegou fogo e todo o seu estoque também. Aí, para que eu possa, vamos colocar assim, me precaver, me prevenir contra possíveis sinistros, o que eu faço? Um seguro. Eu pago, via de regra, todo mês um prêmio para a seguradora que, caso ocorra um sinistro, exemplo, roubo, incêndios, eu receba uma indenização. Com certeza a ideia de proteção contra riscos, contra imprevistos é interessante, sem sombra de dúvidas. Mas isso gera um custo para a empresa. O custo do próprio prêmio do seguro a ser pago, dos instrumentos aí, tecnologias de segurança, entre outros. E também temos o custo, tudo bem esses 3 primeiros, só retomando. Temos então os custos de aquisição, armazenagem, pedido, e agora vamos tratar de um que as empresas precisam pensar. O custo de falta de estoque. Sim. De nada adianta nos preocuparmos só com os 3 primeiros e eu não ponderar a questão de falta do estoque. Por que estou dizendo isso? Algumas empresas, natural, que elas se preocupem aí com o custo de pedido, o de aquisição e o de armazenagem. Todos os 3 são importantes. Mas aí a empresa toma uma decisão. Quer saber? Não vou comprar estoque esse mês, porque o preço está um pouco mais caro. Não vou armazenar, porque não quero pagar seguro, pagar sistema de alarme. E também quero economizar no custo de pedido. Pronto, não vou comprar nada, vou trabalhar só com o que eu tenho de estoque aqui. Tá, ela fez essa opção. E de repente a demanda aparece. Começa a chover cliente naquela empresa. E ela gasta todo o estoque que tem. E de repente não tem mais como atender essa demanda que quer comprar, mas ela vai precisar dizer o seguinte: acabou o meu estoque. É difícil eu mensurar qual é o prejuízo que essa empresa vai ter. Sim, difícil. Mas percebam que o prejuízo pode ser grande. Por quê? Porque eu estou perdendo vendas. Então, gente, mais uma vez, vejam a importância de ponderarmos, planejarmos e controlarmos os custos de estoque. Uma ideia importante para nós é a seguinte. Lembram do custo de pedido? Quero falar um pouquinho sobre ele agora. O que é o custo de pedido? Frete que eu pago? Transportadora? Temos um gráfico que mostra bem isso. Quanto maior a quantidade que eu compro, menor é o custo de pedido. Sim, algumas empresas pedem uma vez só no mês, para justamente economizarem no custo de pedido. E o gráfico mostra bem isso. Qual o problema? Se eu compro muito uma única vez, qual é o outro custo que sobe? Diminui o custo de pedido e sobe que outro custo? O de armazenagem. Precisamos, então, achar um equilíbrio entre o custo de pedido e o custo de estocagem, o custo de armazenagem. Sim? Tudo bem. Se eu peço uma vez só no mês, o que acontece?
Eu gasto uma vez o custo de aquisição, lembram dele? O custo de pedido vai ser menor, porque eu vou pagar um frete só, uma vez só para a transportadora. É melhor do que todo dia eu ter um custo de frete. Sim, de fato sai mais barato. Por outro lado, eu vou precisar cuidar mais aí do custo de armazenagem. Até porque a mercadoria não vai vender tudo no primeiro dia. Eu vou precisar de todo um mês armazenando aquele estoque. Logo, perceberam que faz-se necessário eu encontrar um equilíbrio. E é este equilíbrio que o lote de reposição busca trazer. É aquela quantidade que vai equilibrar o custo de pedido com o custo de armazenagem, o custo de estocagem. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre modelos básicos de gestão de estoque. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!